Nessa aula você vai aprender absolutamente tudo sobre o Apartheid, esse regime político que aconteceu na África do Sul. Seja bem-vindo ao GEO Brasil, vamos aos fatos? Rodrigo Rodrigues para você, mas antes, bebezinho, eu vou sair da frente do quadro para você mandar aquele print maravilhoso, ao som dele, é claro, Michael Jackson. Solta Michael Jackson! Ei! Até aí, tranquilo? Seja bem-vindo ao GEO Brasil, já deixa aquele like maravilhoso para o YouTube. Entender que esse vídeo é bom demais e distribuir para cada vez mais pessoas. Gente, eu organizei aqui para você o seguinte, momento 1, 2, 3, 4, 5 partes para facilitar a sua vida. Você já conhece a nossa metodologia, eu já começo te ensinando o conceito básico, né? O que é, aliás, o que foi o Apartheid. Então já olha nesse primeiro bloquinho aqui que foi um regime político pautado na segregação racial. Falar em Apartheid é olhar para o território africano enquanto continente e falar em específico da África do Sul. Não esquece, é muito comum você confundir sim. Ah, Rodrigo, o Apartheid foi lá na África, né? Cuidado. Toda vez que você fala África de forma solta, você está se referindo ao continente. Você não está se referindo ao país África do Sul. Repetindo, África do Sul. Se você quer falar África do Sul, fale África do Sul. Não fale somente lá na África, porque geograficamente, historicamente, sociologicamente está tudo errado, gente. Então fala África do Sul para o país África do Sul e África para o continente. Então, quando falarmos de Apartheid, nós estamos falando de um regime segregador, que segregou a partir de raças, tá? Ou seja, para ele tinha a raça branca e a raça negra, beleza? E a partir daí houve uma divisão na sociedade e essa divisão não foi só uma divisão assim, vamos dividir, não. Essa divisão ela se tornou uma lei, uma legislação. Então não era simplesmente, não concordo, eu vou, sei lá, entrar em um território para brancos, não concordo. Não, gente, isso era uma lei. Você não concordar, você atravessar e chegar a um território de pessoas brancas era de fato aí um descumprimento da lei. Então ela tinha esse momento de validade jurídica, tá? Calma, Rodrigo, essa lei tinha que acabar, não tinha nem que existir. Concordo para você, tá? Concordo com você e concordo para você. Isso é um fato pra gente, isso não é mais discutível no dia de hoje, agora, né, em momento que você está vendo essa aula. Mas fato é que a sociedade sul-africana ela foi de fato segregada, dividida a partir de uma legislação em que validava essa divisão do povo entre brancos e pretos. E essa divisão você percebia dentro do espaço geográfico, ou seja, tinha assim áreas em que a população branca poderia estar e áreas em que era destinado somente à população negra. E esse regime segregou social, econômico e espacialmente o país e vigorou de 1948 até 1994, tá? É importante a gente entender também que a África do Sul teve um processo de colonização holandesa e britânica. Então, se você chegar agora na África do Sul, você vai falar lá o idioma, o quê? O English. Chega falando inglês que vai dar super certo, tá? E é importante você entender que na década de 40, o país ele começa a passar por um processo de industrialização, ok, e aí você pensa que a industrialização ela vai acontecer no espaço urbano, ok, na cidade, e aí com o passar do tempo você começa a perceber uma migração da população do campo para a cidade, você começa a perceber então esse processo de êxodo rural, legal? Então essa minoria branca que concentrava poder econômico, poder político, poder cultural, que dominava a cidade, ela começa
começa a perceber a chegada fortemente da população negra, que até então trabalhava muito no campo, e começa a chegar na cidade para trabalhar nas indústrias, nas fábricas, e aí você começa a ter ocupação do espaço pela população negra. E isso, gente, vai gerar muita insatisfação e tensão, principalmente motivada pela população branca. Os brancos ficam insatisfeitos com tantos negros naquela cidade, que antes era um espaço totalmente ali de pessoas brancas. Então as pessoas negras que foram marginalizadas começam a ocupar esse espaço da cidade, esse espaço que era ocupado por pessoas brancas. E detalhe, né? Cabe lembrar que a minoria da população é branca, e é uma minoria que concentra um poder. Eu te falei desse poder político, econômico, cultural, social e por aí vai. Essa insatisfação, e detalhe importante, que o Congresso, né, era composto por essa minoria, eu te falei que é um poder político também. Então o Congresso, com o partido de extrema direita, tá, ele começa a pensar e costurar ali uma aprovação de uma lei de segregação, de uma lei para falar, cara, isso não tá legal, a cidade não tá bacana, então vamos delimitar o que é o espaço para esses negros viverem e que é espaço pra gente, né, a sociedade branca viver e ocupar. A partir daí, essa legislação ela é aprovada, validada, e de fato o apartheid de 1948 ele passa a entrar em vigor. Detalhe importante, uma minoria branca aprova uma lei para marginalizar, para explorar, desvalorizar e segregar a maioria negra. Não esqueça desse detalhe, que ele é um detalhe gigante e muito importante, tá? Rodrigo, como foi esse apartheid na prática? Gente, a segregação de escolas, praças, bairros, transporte, bebedouro, banquinho da praça, era tudo segregado. Olha, aqui pode pretos, negros, aqui pode brancos e assim por diante. Casamento era proibido, não interessa o tamanho do seu amor, por lei. E a população branca não queria também esse envolvimento com a população negra, então casamento proibido. Os negros eram impedidos de votar e, logicamente, não tinha nenhuma representação política, além de salário baixíssimo, condições de trabalho, gente, precarizadas e por aí vai. Tudo que tem de ruim ficou concentrado e marginalizado para essa população, mas essa população tinha uma representação de Nelson Mandela, um advogado militante que lutava pelo fim desse momento que o país estava passando, que combatia o racismo e lutava pelo fim do apartheid. Essa luta chamou a atenção do governo formado por minoria branca e aí ele foi acusado de sabotagem e manda prender o cara. E mesmo na prisão ele continuou a luta dele, ele foi condenado, gente, a prisão perpétua, mas ficou preso ali pouco mais de 20 anos e mesmo assim lutando demais, liderando o movimento da cadeia e sendo a voz e o símbolo dessa luta contra o apartheid. Pois bem, o tempo passa, né? E na década de 80, a África do Sul mergulha em um caos, inflação, desemprego, greve, protesto, aumento da violência, uma pressão internacional, boicote em esporte, tá? Sanções econômicas. A África do Sul é muito pressionada a fazer o quê? A acabar com o apartheid. Chegamos na década de 90 e o presidente, na época, vai procurar o Nelson Mandela para fazer o quê? Para conversar e buscar um caminho para finalizar, acabar com essa tensão, com o caos que o país estava vivendo. E para acabar com o caos era necessário negociar com Mandela, mas principalmente libertar essa voz da população negra. Mandela é liberado, se torna um agente ainda mais ativo, tá? Na década de 90, 91, 92 e 93, ele lidera ali um movimento para revolucionar, acabar com a lei apartheid e de fato ele consegue isso, né? As proibições vão caindo aos poucos com essa liderança de Mandela, tá? E na década de 90, em específico, em 94, ele se candidata ao cargo de presidência, vence com larga vantagem e se torna o primeiro presidente negro da África do Sul. Ele não vai querer um outro mandato, é só um mandato, ele encerra e fala, olha, numa democracia a gente tem que dar espaço para novas experiências, então eu não quero me candidatar novamente, eu não quero me reeleger, estou em paz, minha missão foi cumprida. E aí vem esse mito, esse ícone reconhecido mundialmente como Mandela, e vale muito a pena pesquisar também
a história de vida do Mandela, principalmente no mês de novembro, em que nós temos aí o nosso feriado da consciência negra, tá bom? Deixa eu chegar pra cá, eu sei que você quer mandar mais um print, se você não mandou seu print até agora, arrebenta aí com seu print, e eu quero te falar o seguinte também. Me fala o seguinte, você já conhecia a história do Apartheid? Você já conhecia a história de Nelson Mandela? Deixa aí teu comentário, ele é importante demais aqui pro nosso canal. E na descrição desse vídeo vai ficar, sabe o que, gente? Os nossos cursos. Tem curso para professor de geografia, eu e você. Nós vamos caminhar juntos, tá bom? Nesse próximo ano, juntinhos. Tem material para você que é professor de geografia, tudo prontinho para você brilhar na sua sala de aula. Tem material para concurso público, área militar, Enem. Dá uma olhada na descrição desse vídeo que também tem grupo gratuito, tá bom? Temos uma playlist só de África e esse conteúdo está nessa playlist. No mais, eu vou ficando por aqui. Um beijo no teu coração. Eu te vejo no próximo vídeo. Produção, solta aquela musiquinha bacana aí pra gente finalizar. Não vê, tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê, só tô querendo você. Eu só tô querendo você. Tô precisando de dengo, não vê. Tô nem aí pra rolê, tô nem aí pra rolê, só tô querendo você. Eu só tô querendo você.